A crise econômica que o Brasil enfrentou em 1990 obrigou a Ed Saraiva a entrar no universo do empreendedorismo. Ela escolheu vender gravatas e, para alcançar o sucesso, teve de desbravar mercados do outro lado do mundo. Foi duro, mas hoje ela toca um verdadeiro negócio dos sonhos que você conhece agora. Meu nome é Maria Delvais Saraiva, tenho o apelido de Ed, todos me conhecem como Ed Saraiva. Eu tenho 55 anos, nasci em São Paulo, fiz faculdade de administração de empresas, mas efetivamente eu aprendi de empresa tudo na prática no meu primeiro emprego que eu tive. Nós vendemos gravatas e todos os tipos de acessórios para homens na vestimenta social. Nós vendemos em todo o território nacional. Então temos clientes em Amapá, Manaus, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, nós vendemos a nível Brasil. Dos acessórios, nós vendemos desde gravatas de seda, poliéster, vendemos também abotoaduras, prendedores, segura-camisa, uma variedade enorme de acessórios masculinos. Minha profissão é administradora de empresas. Todos que têm empresa têm que aprender a administrar elas, então a formação diretamente está ligada ao que a gente faz todo o tempo. Minha família me apoia bastante. O meu pai é muito empreendedor e foi ele que me deu todos os incentivos quando eu comecei a pensar uma vez nessa vida de vender gravata e depois de importar gravatas. Atualmente, aliás, há muitos anos e atualmente, a minha irmã também é minha sócia e também ela trabalha com toda a parte financeira e de importação. Então, a família é muito importante no nosso negócio, sim. Quando eu comecei a importar gravatas, não existia Google, não existia internet, não existia WhatsApp, nem tampouco e-mail. E naquela época eu queria importar gravatas e eu pensei até ir para o México para começar a importar. E meu pai falou assim, Ed, se essas gravatas são made in China e made in Coreia, o que você vai fazer no México? Então meu pai sempre foi um grande incentivador e impulsionador. E eu perguntei, como eu vou para a Coreia e para a China? Não sei, hoje num clique você compra uma passagem. Naquela época não tinha, então realmente é muito importante a família no nosso negócio. A Ed Saraiva Gravataria, para mim, é meu dia a dia, é minha vida, eu respiro a gravataria. Acordo de manhã, super disposta, chego aqui às 7 horas da manhã, desenvolvo cada um dos desenhos que tem aqui nesse showroom, atendo os clientes com o maior carinho desse mundo, eu conheço quase todos os nossos clientes que compram da gente a nível Brasil e gosto de cuidar de cada detalhe em cada um dos processos dos pedidos da nossa empresa. Na China, a gente cuida de cada detalhe da produção. Diariamente, a gente troca por volta de 30, 40 mensagens para cuidar com que a produção realmente seja exatamente do jeito que eu pedi para que a coleção fosse. Eu não sonhava em ser empreendedora. O empreendedorismo veio para mim no momento do Plano Collor, que eu trabalhava no escritório, tinha um bom salário e naquele momento o Plano Collor veio para movimentar a economia de uma forma que assim, uau, o que nós vamos fazer agora? Naquele momento eu ia e vinha a pé da minha casa para o meu escritório, porque era distante, mas ao mesmo tempo não tinha o ônibus para eu ir, então eu voltava a pé e muitos homens engravatados eu via naquele caminho. Ali, quando veio o Plano Collor, que eu vi a empresa no Brasil inteiro só com R$50 na conta, eu falei, meu Deus, eu tenho que começar a pegar meu rumo. E aí eu comecei a procurar a pessoa que vendia gravata para poder começar a comprar dessa fábrica e assim bater de porta em porta nos escritórios. Aí eu pedi a conta no escritório que eu trabalhava, que eu adorava trabalhar lá, realmente foi minha grande escola, mas eu pedi a conta de lá, depois de uns meses saí e comecei a vender gravata no dia seguinte, batendo de porta em porta nos escritórios. Eu tinha acabado de ter feito a faculdade de administração de empresas, mas para começar a vender
e oferecer de porta em porta, eu não via um curso que pudesse me ajudar muito naquele momento. Então era muito mais a necessidade e o desespero de poder ter a certeza do meu rendimento mês a mês. Quando eu comecei a importar, aí sim nós buscamos os cursos do Sebrae de análise de crédito, nós fomos procurar como poderia ser feita a importação. E sim, de uns 20 anos para cá, a gente faz sempre curso de psicologia aplicada a negócios. Mas num primeiro momento do meu negócio, eu não fiz um plano de negócios e acredito que se eu tivesse feito, talvez teria acontecido um pouco mais rápido, mas eu fui muito mais na necessidade daquele momento do plano Collor. Hoje em dia, que uma pessoa que vai começar um negócio, sentar, analisar o mercado, fazer estrutura financeira, quanto você vai investir nos negócios, procurar consultorias. Tem muitas consultorias muito boas, especialmente no Sebrae mesmo. Tem muitas consultorias muito boas que eu acredito que hoje é fundamental começar um negócio com um estudo, com uma análise, pelo menos uma análise de mercado. Na prática, um plano de negócios hoje é analisar o mercado. Por exemplo, no nosso caso hoje, nós vendemos para as lojas masculinas de todo o Brasil. Quantas lojas nós temos em todo o Brasil? Quantas lojas tem nesse segmento de alto padrão, que é o que a gente atende? Quanto de investimento você precisa ter? Por exemplo, hoje a gente analisa qual é o custo fixo da empresa. Um monte de empresários tem empresas e não sabe efetivamente qual é o seu custo mensal fiscal efetivo. A Márcia, minha irmã, que é minha sócia financeira, ela sabe exatamente cada centavo que a gente gasta. Então, no final, a gente sabe, faturou um valor, quanto aquilo é de lucro e quanto é efetivamente de custo fixo. Eu acho que a coisa mais importante que o empresário não faz é fazer a conta do custo operacional da empresa. Eu acho que a pessoa hoje tem muitas ferramentas na internet que podem te ajudar a fazer um bom plano de negócios. Porém, a internet tem muitas coisas que você não sabe exatamente qual é a informação que você deve seguir. Mas lá tem um bom norte, se a pessoa não pode ir buscar um aconselhamento. Porém, tem muitas consultorias que essas pessoas que vendem na internet podem ajudar, sim, a construir fluxo de caixa, a construir análise de dados, mas uma boa consultoria sempre é bom. Ele primeiro busca um macro, uma informação maior, e depois, quando chega na consultoria, ele já sabe o que ele precisa de informação a mais para poder pedir a informação mais detalhada. Eu comecei a vender gravata há 34 anos. Há uns 30 anos atrás, o meu irmão foi para o México e trouxe umas gravatas que ele comprou num camelô de piu-piu, frajola, pernalonga. Na época, ninguém tinha isso e eu vendia muito nas agências de publicidade. Então, na minha cabeça, eu falei, nossa, Flávio, vamos para o México, eu quero falar com camelô. De novo, meu pai ouviu aquilo e falou, como assim você vai para o México falar com camelô? Como assim? Mas o meu mundo naquela época era realmente menor, a gente não ouvia falar tanto, o mundo não era tão globalizado e tão grande assim. E aí meu pai falou, escuta, essa gravata é da Coreia e da China, você tem que ir para lá. E pensei eu, né, como é que eu vou para a China e para a Coreia? Porque, gente, não tinha Google. Hoje, se eu contar a história que ninguém consegue imaginar, porque era muito louco, não tinha Google, só tinha fax. E aí, como é que foi começar a importar? Meu pai me deu uma luz que eu podia ir na Câmara de Comércio Brasil-China ou Brasil-Coreia. E lá eu ficava numa sala, folheando revista, e se eu achasse um fornecedor, eu tinha que pagar um número, um valor. Eu não lembro exatamente o valor, mas em tempos de hoje é como se fosse talvez R$500 ou R$1.000 por cada fornecedor que eu achasse lá. Então eu folhava e anotava o telefone do fax. Depois eu chegava e então para cada fornecedor que eu achasse eu tinha que fazer esse pagamento para essa Câmara de Comércio. Porque, de novo, não tinha internet, isso não existia. Então eu ia
para o escritório. Na época, meu ex-namorado me ajudava, a gente escrevia um fax, mandava o fax, e aí as fábricas aos poucos começaram a responder. Então, a segunda pergunta, como é que você vai para a China? Não tinha a internet. Eu fui lá na Liberdade, porque eu falei, bom, Ásia, né? Fui lá na Liberdade, visitei várias agências de turismo e ninguém sabia como é que eu conseguia comprar passagem para a China e para a Coreia. Não sabiam, eu não sei o que eles vendiam na época, porque eles não sabiam. Aí, em um jantar com uns amigos, eu comentando da minha dificuldade, eles falaram, Ed, eles trabalhavam na Lufthansa, tem um cara no Brasil que só vende Ásia, é o cara que mais vende passagem para a Ásia. O nome dele é Tommy, da Gladiator, que até hoje eu compro dele. E foi o que salvou minha vida, né? Então, foi a primeira vez que eu consegui sair do país e tinha uma outra dificuldade. Como é que eu viajava da Coreia para a China? Eles não tinham acordos comerciais para visitar na mesma viagem os dois países. E aí ele me deu toda a dica, vai para Hong Kong, entra para Hong Kong e você consegue entrar na China por Hong Kong. Então foi assim, realmente eu me senti desbravando o mundo, porque o mundo há 33 anos atrás não era assim tão globalizado. E aí eu visitei a Coreia, alguns fornecedores, e a China. Na ocasião, a China me pedia 1000 gravatas por desenho por cor. Veja bem, hoje, em tempos de hoje, eu importo 60 gravatas por desenho por cor. Naquela época eu tinha dinheiro para importar, não tinha dinheiro, que eu vendi meu carro, né? Eu vendi meu carro e eu tinha dinheiro para comprar 3.000 gravatas. Como é que eu comprar 3 desenhos? Eu vender para quem? E aí eu achei a oportunidade de começar a comprar na Coreia. E assim comecei a ir lá, eu ia num estoque um pouco parecido com o nosso. E eu separava as gravatas, 3.000 peças, assim, 6 de cada. Pegava o voo, vinha, pagava o câmbio, eles despachavam via aéreo, nós importávamos legalmente, assim, importávamos com invoice, tudo certinho. E aí eu tentava vender o quanto mais rápido, mas naquela época eu só atendia varejo, depois é uma nova história para como é que eu comecei a vender para o atacado. E aí eu ia para a Coreia de novo, comprava e voltava. Teve anos que eu fui 8, 10 vezes para a Coreia, mas eu ficava um dia e meio e voltava, porque não tinha dinheiro para ficar lá. Não tinha assim, vai lá passear, não, ia lá, comprava e voltava. Essa foi a minha vida para começar a desbravar a Coreia e a China e começar a importar. E por que importar da China e não produzir aqui? Porque os teares são teares, os tecidos são jacar. Jacar é um monte de fio trançado. Jacar de poliéster ou jacar feito com fios de seda. E o que acontece? Os maquinários são muito grandes, caríssimos. Então, não tem capacidade aqui no Brasil, não existe uma fábrica que faça os tecidos aqui para a gente poder fabricar aqui no Brasil. A fabricação das gravatas na China, primeiro tem um desenvolvimento. A gente vai para a Itália para ver se vai usar gravata mais larga, mais estreita, se é xadrez, se é listrado, se é liso, ou se é floral. Você vai pegar toda essa informação de moda, aí vou para a China. Chegando lá, antes de ter o tecido pronto, então nós vamos definir quantas cores tem cada gravata. Uma gravata pode ter até 6, 7 cores diferentes. Aí nós vamos fazer, eu pessoalmente vou fazer o desenvolvimento de cada troca de linha dessas 6 combinações de cores. Pode ter 2, podem ter 3, mas a grande maioria dessas gravatas, especialmente as xadrezes, tem até 6 cores. Então a gente faz os coordenados. Uma vez coordenado, a fábrica vai tingir o fio para você. Vai tingir, vai pegar um fio branco, um rolo de tecido branco, vai colocar por 50 minutos dentro de uma barca para tingir o fio. Depois ele volta,
enrolado em carretéis para ficar bem esticado, porque para atingir o fio, o carretel tem que ter a linha bem solta para a tinta poder entrar lá dentro. Depois ele solta e vai para uns carretéis para ele ficar bem esticado. Depois coloca 800 a 1000 carretéis para fazer um grande carretelzão. E aí depois a parte mais simples é o que parece o desenho da gravata, mas o mais difícil é o que dá a estrutura da gravata. O que está atrás, o que você não vê, o que a gente chama de ordume. E as melhores gravatas são as que têm os ordumes coloridos. Então, nossa gravataria tem muito a preocupação de ter cores boas, ou cores da moda atrás. Muitas vezes a fábrica pergunta: por que você não faz só com ordume preto, marinho, cinza e vinho? Eu falei: não, porque a gravata tem que ser de altíssima qualidade. E para trocar esse ordume, que é esse carretel gigante, mas é gigante, sei lá, muito grande, de linha, demora um dia inteiro de uma máquina parada para trocar as cores do ordume. Então tem uma máquina trabalhando com ordume rosa, eles têm que parar a máquina o chinês ou a pessoa técnica lá tem que trocar, dar nozinho de mais de 1.200 fios para trocar isso aí. Então demora aproximadamente um dia de máquina parada para poder trocar a cor de ordume. É bem complexo o processo, mas é apaixonante, gente. Como você de uma ideia, quantas coisas você faz para que ela de fato se torne uma realidade na nossa coleção. E por que importar da China e não produzir aqui? Porque os teares são teares, os tecidos são jacar. Jacar é um monte de fio trançado, jacar de poliéster ou jacar feito com fios de seda. E o que acontece? Os maquinários são muito grandes, caríssimos. Então não tem capacidade aqui no Brasil, não existe uma fábrica que façam os tecidos aqui para a gente poder fabricar aqui no Brasil. Então, já que você faz todo o trabalho de desenvolvimento, vai para a Itália, fica um dia, 2, verificando o que está usando lá da moda da gravataria, vai para a China para escolher os tecidos, então já é feito a gravata lá, porque por incrível que pareça, na gravataria, o mais trabalhoso e o mais caro é fazer o tecido. Não é propriamente cortar ou colocar entre a tela da gravata. São de 33 a 40 processos, a maior parte é do tingimento do fio, de colocar no tear, de colocar o ordume para funcionar. São maquinários caríssimos que não tem no Brasil, infelizmente. As redes sociais são muito importantes, mas eu confesso que a gente tem feito redes sociais há não mais do que uns 5 anos. Mas da pandemia para cá, a gente tem feito muita rede social. E a rede social não é só um post simplesmente de uma gravata bonita. A gente gosta muito de mostrar também a vida como ela é. Então, até a produção, como é que está saindo os pedidos dos clientes, ou uma reunião que nós estamos fazendo. Então, eu acho importante mostrar não só o produto bonito, uma foto bem tirada, mas sim a vida como ela é. E isso a gente explora bastante, mas o porquê é importante isso? Nem sempre os clientes te comentam na rede social, mas quando você chega lá num cliente, fala: Ed, eu vi aquele post que você estava lá na China mostrando os robôs. Ah, que legal, você viu? Ou, eu vi que você lançou agora o Segura Camisa, muito bacana. E nem sempre você sabe que eles estão te olhando, porque eles não estão comentando. Mas eu acho muito importante uma empresa ter as redes sociais para levar o nosso dia a dia, para levar o que a gente aprendeu para o conhecimento, tanto no canal do YouTube também, poder mostrar o que a gente sabe de combinação de gravata com camisa. Não tem que ser informações de venda, tem que ser informações de conhecimento e que você acha que vai agradar a pessoa de alguma forma. Eu acho super importante estar presente em todas as redes sociais, sim. Tem uma história para contar por como é que eu comecei esse negócio. Eu trabalhava num escritório que vendia computadores, onde eu era auxiliar de escritório, gostava muito de trabalhar lá. Mas o caminho que eu fazia era a pé, indo e vindo a pé. Eu morava na cidade de Jardim e o escritório que eu trabalhava era no Butantã.
O ônibus que eu tomava demorava muito, ele era daqueles intermunicipais e o percurso era relativamente curto, de não mais que 4 quilômetros. E nesse percurso que eu fazia indo e vindo todo o tempo, eu via muitos homens engravatados ali, era um lugar bom que eu andava. Então, ali na Cidade Jardim, as pessoas andavam engravatadas, aí eu passava e via aquilo. E lá no escritório onde eu trabalhava, ia uma moça vender gravata lá. E eu achava que eu nunca seria capaz de vender um parafuso. A pessoa que cuidava, que era de vendas, ele falou assim, eu vou pedir para o Álvaro, que era o nosso chefe, que eu gostava muito, ele falava assim, vou pedir para ele te passar para vendas. Você não sabe que vendas é o departamento que mais ganha dinheiro? Eu falei, não, eu odeio vender, porque naquela época a minha visão de vendedor era uma visão de um vendedor que enrolava. Não que ele fosse essa pessoa, não era, mas sabe que tinha que ficar contando história de conversinha fiada. E eu nunca fui assim, eu sempre parti da honestidade. Não, melhor você fazer isso, não aquilo. Mas enfim, veio o Plano Collor, eu tive que achar uma solução e a única que eu consegui associar era que tinha uma moça que vendia gravata lá no escritório. Quando ela ia, eu que tinha que pedir autorização do meu diretor para ver se podia vender para os vendedores. Associei que ela era uma fábrica de gravata e que eu ia e vinha todo dia a pé, via um monte de gente. Antes de pedir a conta, eu fui perguntar se ela podia me vender e ela falou que sim. Eu perguntei se ela podia me ajudar a escolher, porque eu também não sabia. E aí, então a história foi essa, do meu caminho versus uma pessoa que vendia lá no escritório. Hoje ela não tem mais essa fábrica, infelizmente, porque a tecnologia dos tecidos importados são muito grandes. E, enfim, saiu acho que pela porta da frente, porque demorou uns 2, 3 meses até eu treinar uma outra pessoa, não saí assim, tchau, tô indo, né? Como muitos funcionários fazem hoje. Mas acho que isso me deu bastante segurança de começar realmente a vender. Mas foi a história dessa minha caminhada por aí, de poder ver tanta gente engravatada. A minha maior conquista profissional em todos esses anos é saber que as grandes marcas do Brasil entendem a gente como um bom fornecedor. Porque quando você começa a vender em clientes menores e que, claro, você tem que ter o maior respeito por eles e eles por você, mas quando você começa a crescer, você começa a atender clientes que têm muitos processos. Desde um código de barras por cor, desde um desenvolvimento. Eu tenho vários clientes, aliás, que eles querem desenvolver a sua própria coleção. E às vezes eles me dão só fotos e falam, não, Ed, coordena e depois me manda os tecidos com a coleção totalmente pronta. Então é uma responsabilidade tão grande, porque você tem que entender nas entrelinhas. É assim, poder atender clientes que têm 100 lojas, 500 lojas, e eles falarem para você que você é o único fornecedor que não precisa se preocupar, a ponto de uma das grandes marcas que eu tenho maior admiração, um dia até cogitar se eu poderia ir lá treinar os fornecedores dele. Eu falei, como assim? Ele falou, não, Ed, você é a única que entrega pontual e que às vezes você me manda cada pergunta que nem precisaria. Qual pergunta? Não, você me manda uns tecidos que um é idêntico ao outro. Eu falei, não, mas não é idêntico, é quase idêntico. Ele falou, mas ninguém manda esse nível de detalhamento de vocês. Então, assim, isso para mim é uma conquista, ouvir que eles enxergam a gente como uma empresa que não dá nenhuma dor de cabeça para eles. Isso para mim é muito gratificante.